Olá, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho de geometria analítica. A geometria analítica tem como principal objetivo descrever objetos geométricos utilizando um sistema de coordenadas que é o plano cartesiano. Então aqui eu tenho o plano cartesiano formado por dois eixos, um eixo horizontal, que é o eixo X, um eixo vertical, que é o eixo Y. Na interseção dos dois nós temos aqui a origem, que é 0, 0. À direita da origem tem os números positivos para x, que eu posso também chamar de abscissas. À esquerda do zero da origem, eu tenho os números negativos. Acima da origem, no eixo y, eu tenho os números positivos, é mais infinito, viu? E para a esquerda também, abaixo da origem, também é infinito. Infinito para ambos os lados, tá certo? Então, eixo X posso dizer que é abscissa, eixo Y ordenada e o conjunto formado por X e Y é chamado de coordenadas. Lembrando que esse plano cartesiano, ele divide o plano em 4 partes iguais, onde cada uma é chamada de quadrante. Aqui eu tenho o primeiro quadrante, no sentido anti-horário, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Vou representar um ponto qualquer nesse plano cartesiano. Vou chamar esse ponto de ponto A. Ponto A. Logo, suas coordenadas são x, olhe no eixo x, abscissa igual a 1, e no eixo y, ordenada igual a 3. Distância entre dois pontos. Eu tenho aqui dois pontos no primeiro quadrante. Tenho aqui os pontos A, B. As coordenadas do ponto A é x1, y1, do ponto B, x2 e y2. Vou traçar aqui uma linha reta e vou formar um triângulo retângulo. Aqui eu tenho a distância chamada de D, distância do ponto A até o ponto B. Utilizando aqui o teorema de Pitágoras, eu posso dizer que a hipotenusa, que é a distância de AB elevado ao quadrado, é igual a AC, que AC é igual à variação de x2 menos x1, x2 menos x1, e BC, eu vou dizer que é y2 menos y1. Justamente esse pedaço aqui, olha. A variação, certo? Então, a distância de AB é dada por raiz quadrada de x2 menos x1 elevado ao quadrado, mais y2 menos y1 elevado ao quadrado. Calcula a distância entre os pontos A, 1 e 8, e B, menos 3 e 5. Vou identificar aqui, retirar de cada ponto o x1. Olha, o x1 é igual a 1 e o y1 é igual a 8. Igual a 8. O x2 é igual a menos 3. E o y2 é igual a 5. Como eu tenho a fórmula aqui da distância entre os dois pontos, eu posso dizer que a distância entre o ponto A e o ponto B é dada por raiz quadrada de... Olha aqui quem é x2. x2 é menos 3. Então, eu tenho menos 3 menos da fórmula 1. Quem é o 1? x1. x1 é igual a 1.
mais o y2, gente, o y2 é 5. 5 menos o y1, observa aqui que é 8, ó, menos 8. Elevado ao quadrado. Logo, a distância do ponto A até o ponto B é igual raiz quadrada de menos 3 e menos 1 é igual a menos 4. Menos 4 elevado ao quadrado mais 5 e menos 8 igual a menos 3. Menos 3 elevado ao quadrado. Então, a distância do ponto A até o ponto B é igual a menos 4 elevado ao quadrado dá 16. 16 mais menos 3 elevado ao quadrado, 9 positivo. 16 mais 9 igual a 25. Raiz quadrada de 25, 5. Portanto, a distância entre o ponto A e B é igual a 5. Segundo exemplo, a distância do ponto A, x1, ao ponto B, 0 e 2, é igual a 3. Calcule a abscissa x. Vamos identificar novamente quem é x1, quem é x2, y1 e y2. Ok? Então, o x1, o ponto A é x1, y1. Então, o ponto A, o x1 é igual a x, o y1 é igual a 1. No ponto B, o x2 é igual a 0 e o y2 é igual a 2. Lembrando que a distância entre os dois pontos já tem igual a 3. Vou utilizar, minha turminha, a mesma fórmula. Então, a distância do ponto A ao ponto B é igual a raiz quadrada de... Olha aqui na fórmula, quem é x2? x2 menos x1 elevado ao quadrado. Então, x2 é igual a 0. 0 menos x, que é x1, elevado ao quadrado, mais o y2, olha aqui, o y2 menos y1. O y2 é quem? É 2, menos, quem é o y1? 1, elevado ao quadrado. Essa distância aqui já tem. Essa distância, segundo a questão, é 3. Então, eu tenho que 3 é igual 0 menos x elevado ao quadrado. Então, eu tenho menos x ao quadrado mais 2 menos 1 é igual a 1. 1 elevado ao quadrado. 3 é igual menos x elevado ao quadrado. Eu vou obter x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado igual a 1. Aqui eu tenho uma equação irracional. Eu tenho que eliminar essa raiz quadrada. Como eu tenho uma raiz quadrada, eu vou pegar ambos os membros e vou elevar um expoente 2, porque lá está elevado ao quadrado, ok? Então, 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Aqui eu tenho uma raiz quadrada, aqui eu tenho um 2 oculto, que vai embora com esse 2. Então, ficou o quê? X ao quadrado mais 1 igual a 9. Por fazer a inversão dos termos, dos membros, eu posso dizer que x ao quadrado mais 1 é igual a 9. Então, x ao quadrado é igual a 9 menos 1. Continuando, eu vou dizer que x ao quadrado é igual
a 8. Logo, x é igual a raiz quadrada de 8. X é igual a raiz de 8, a raiz quadrada de 8 é igual a 2 raiz de 2, fazendo a decomposição em números primos e fatorando. Ponto médio de um segmento de reta. Então, eu tenho aqui dois pontos, A e B, no primeiro quadrante. E tenho aqui o ponto M, que é chamado de ponto médio. Por que ponto médio? Porque esse ponto divide o segmento AB em duas partes iguais, em duas partes congruentes. Então, no ponto A, eu tenho aqui, ó, aqui o eixo X, aqui o eixo X, horizontal, vertical, o eixo Y. Então, no ponto A, eu tenho x de A, y de A, o ponto B, x de B, y de B. E o ponto médio, eu vou obter x de M, y de M. Então, a fórmula para calcular o ponto médio de um segmento é o x do ponto médio é igual a x de A mais x de B dividido por 2. E o y do ponto médio é igual a y de A mais y de B dividido por 2. Vamos a um exemplo. Determine as coordenadas do ponto médio do segmento AB, sendo A 1 menos 7 e B 3 e menos 5. Então, voltando aqui, a fórmula do ponto médio. X do ponto médio é igual a x de A mais x de B dividido por 2. Então, o x do ponto médio é igual a o x de A é o primeiro elemento e x de B é o primeiro elemento do ponto B. Ok? Então, vamos lá. X de A igual a 1 mais x de B igual a 3 dividido por 2. X do ponto médio é igual a 3 mais 1, 4, dividido por 2, igual a 2. Agora, o y do ponto médio é igual a y de A mais y de B dividido por 2. Y de M é igual a y de A é o segundo elemento do ponto A e y de B é igual ao segundo elemento de B. Y de A é igual a menos 7 mais o y de B é igual a menos 5, vamos colocar dentro de parênteses para não ficar dois sinais juntos, dividido por 2. Y do ponto médio é igual a menos 7 somado com menos 5 é igual a menos 12. Menos 12 dividido por 2 é igual a menos 6. Então, o ponto médio é primeiro o x do ponto médio e em seguida o y do ponto médio. Segundo exemplo, uma das extremidades de um segmento de reta é o ponto menos 2 e menos 2. Sabendo que M, 3 e menos 2 é o ponto médio desse segmento de reta, calcule as coordenadas do ponto B, que é outra extremidade. Então, eu vou identificar aqui mais ou menos assim, uma reta. Aqui eu tenho o ponto A. No final aqui eu tenho o ponto B. E aqui no meio eu tenho o ponto médio, que esse ponto é identificado pela letra N.
Então, observe que as coordenadas do ponto A, menos 2 e menos 2, as coordenadas do ponto B não tem, então vou representar por x e y, e o ponto M já tem, que está aqui, ó, o ponto médio já tem suas coordenadas, que é 3 e menos 2. Então, aqui na questão, ele está pedindo para você identificar quem é x e quem é y. Como aqui fala de ponto médio, eu vou ter que usar a fórmula do ponto médio. Então, x do ponto médio é igual a x de A mais x de B dividido por 2. O x do ponto médio, esse x do ponto médio, nós já temos, que é igual a quem? Igual a 3. Então, eu vou tirar esse x do ponto médio, que é igual a 3, vem para cá, igual, o x de A é igual a menos 2, mais o x de B é identificado por x. Tudo isso dividido por 2. Vou acrescentar o número 1 aqui e fazer o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, uma vez menos 2 mais x é igual a menos 2 mais x, que é igual a 2 vezes 3, 6. Então, x é igual a 6. Aqui eu tenho menos 2, vai passar mais 2. X é igual a 6 mais 2 igual a 8. Logo, x igual a 8. Da mesma forma, eu vou usar para encontrar o y. Vou usar a forma do y do ponto médio, que é igual a y de A mais y de B dividido por 2. O y do ponto médio é igual a menos 2. Então, menos 2 é igual a y de A menos 2 mais y de B é igual a y dividido por 2. Vou acrescentar aqui o 1 e fazer o mesmo processo. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Uma vez menos 2 mais y, eu tenho menos 2 mais y, que é igual a 2 vezes menos 2 é igual a menos 4. Então, y é igual a menos 4. Aqui eu tenho menos 2, vai ficar no segundo membro mais 2. Y é igual a menos 2. Menos 4 mais 2 é igual a menos 2. Logo, o ponto B, que está pedindo ali suas coordenadas, é x é igual a 8 e o y é igual a menos 2. Então, aqui está o segundo exemplo de ponto médio. Então, nós temos apenas duas fórmulas, né? Que é a distância entre dois pontos e a fórmula de ponto médio. Espero que vocês tenham entendido, ok?